O aumento de jornadas exaustivas, imposição de metas abusivas, falta de reconhecimento e autonomia no ambiente de trabalho são algumas das possíveis causas de transtornos associados à atividade laboral, como a síndrome de burnout. Para falar um pouco mais sobre essa realidade, converso agora com o psicólogo Robson Menezes. Obrigada por nos receber, Robson. Obrigado pelo espaço. Então, a síndrome de burnout está associada ao esgotamento laboral, também definida como estresse crônico? Isso, exato. A síndrome de burnout é quando o organismo atinge um nível de esgotamento que traz comprometimentos significativos na capacidade do sujeito de se relacionar, de atuar e principalmente, de desenvolver ações produtivas. Certo. A síndrome entrou na lista de doenças da Organização Mundial de Saúde, não é? Acredita que essa inclusão vai mudar a cultura do estresse oriundo do trabalho, que não seja considerada apenas uma frescura? Não acredito, porque nós vivemos uma cultura na qual o sujeito ele precisa cada vez mais demonstrar que ele é um trabalhador, que ele é uma pessoa capaz, ele precisa cada vez mais buscar metas maiores, e eu acho que isso tem muito a ver com aspectos culturais. Eu acho que a incidência dela é um reconhecimento médico, mas que não vai fazer com que a população, de uma forma geral, se preocupe mais ou comece a administrar adequadamente o seu esgotamento. Qual é o conceito mais usado para essa patologia? Está associada a estados físicos, mentais? Normalmente, quando a gente vai fazer uma investigação relacionada ao burnout, a gente faz uma investigação baseada na sintomatologia, né? A professora doutora Marilda Lippe, que é a principal pesquisadora do estresse no Brasil, né? Ela tem diversas publicações, inclusive instrumentos que são utilizados na psicologia para investigar o adoecimento por estresse. Ela fala do modelo quadrifásico, né? Do estresse. A fase de alerta, que são sintomas curtos e sintomas relacionados às últimas 24 horas. A fase de resistência, que são sintomas que já vão se acentuando e que vão se repetindo durante vários dias, chegando a 7 dias, e que interferem na qualidade de vida do sujeito, mas que não impedem o sujeito de atuar profissionalmente. A fase de quase esgotamento e a fase de esgotamento, que é quando a gente está associando ela ao burnout, que é quando o sujeito realmente passa a ter um comprometimento na qualidade de vida, na qualidade das relações, na qualidade do trabalho, e aí ele já não mais tem a possibilidade de ser aquele ser produtivo, e é claro, aí a abertura para uma série de adoecimentos, né? A porta de entrada das síndromes ansiosas e das síndromes depressivas, das síndromes do humor. Então, assim, essa síndrome começa com uma crise de ansiedade? Não, ela pode começar com a síndrome de ansiedade se o sujeito for ansioso, mas ela pode dar abertura para uma síndrome depressiva, se o sujeito tiver uma tendência maior à depressão. Aí vai depender da configuração da estrutura de personalidade do sujeito. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que já tem uma tendência ao desânimo, à fadiga, ao cansaço. Quando ela entra na síndrome, isso se acentua. E aí esses são sintomas não da ansiedade, sim da depressão. E aí começa a vir o sentimento de que eu sou incapaz, aí começa a vir... Esses são os sinais que a pessoa pode identificar. Isso. Aí começa a vir a visão desolada de futuro, a falta de perspectiva, aí vem a ideação suicida, quando nós estamos falando de uma pessoa com tendência à depressão. Então, é claro, ela fragiliza o sujeito para que aquilo que o sujeito tem ali como uma predisposição se acentue, se assemelhe e ganhe força. E aí o sujeito adoece. Entendi. Por exemplo, a síndrome de burnout ela está muito ligada ao estresse no trabalho, né? Por exemplo, o indivíduo que está com essa síndrome, ele tem medo de sair para trabalhar, ou, por exemplo, quando chega no domingo, ele já fica pensando na segunda, que vai ter que ir trabalhar. É mais ou menos assim? A síndrome de burnout, ela está ligada ao trabalho, mas a gente nunca pode esquecer que o trabalhador é um sujeito, gente. E enquanto sujeito, ele tem família, ele tem amigos, ele tem expectativas da sociedade
que acabam sendo cumulativas. Então, assim, todo mundo que está trabalhando tem agentes estressores no seu dia a dia de trabalho. E tem coisas boas acontecendo no seu dia a dia de trabalho. Normalmente, é a falta de equilíbrio entre esses agentes estressores e aquilo que é qualidade de vida no trabalho que vai fazer com que a pessoa adoeça mais rápido ou mais lentamente, pensando que um terço da população atuante brasileira está apresentando sintomatologias relacionadas a essa síndrome, segundo pesquisas do Instituto de Estresse de São Paulo, que é coordenado pela professora doutora Marilda Lippe. Então, o que é que a gente tem como cenário, né? A gente tem como cenário que o sujeito ele pode ter um trabalho extremamente estressante, mas ele pode ter uma vida familiar muito satisfatória. Então, ele tem no trabalho os agentes estressores, mas ali ele recebe uma carga de cortisol, mas quando ele chega em casa, ele tem uma família amorosa, ele tem um ambiente satisfatório, ele encontra um espaço de descanso, e isso produz adrenalina, serotonina, que minimiza a produção de cortisol. Como pensa, né? O que é que acontece? Essa pessoa, significa que ela não vai adoecer? Não, ela pode vir adoecer, mas há uma tendência que demore mais para que ela adoeça, porque o organismo dela vai sendo fortalecido. Agora vamos pensar num cenário diferente. Nós temos agora uma trabalhadora que trabalha no call center. O call center não permite nem que ela vá no banheiro direito. Ela é cobrada por produtividade o tempo inteiro. Quando ela chega em casa, ela tem que cuidar dos filhos sozinha, porque o pai das crianças caiu fora e, de certa forma, ele é um agente estressor na vida dela, ele não paga pensão, e aí ela sofre, o menino fica doente, eles não têm plano, ela tem que levar ele para um hospital público, e aí ela encontra dificuldades para o atendimento, e o menino doente, ela dorme pouco, no outro dia ela tem que trabalhar. Então essa pessoa, muito mais rapidamente, ela chega ao esgotamento. Então, mesmo o burnout sendo algo que a gente está sempre associando como adoecimento por estresse no trabalho, a gente não pode esquecer que o sujeito trabalhador é um sujeito biopsicossocial. Então, ele não é só ali o sujeito do trabalho dele. O que acontece fora do trabalho dele pode acentuar esse adoecimento ou minimizar. É por isso que algumas empresas têm um ambiente extremamente agressivo e tem um ambiente extremamente adoecedor e que algumas pessoas rapidamente chegam na empresa e adoecem e outras pessoas estão lá há anos sobrevivendo. É pelo que acontece também fora da empresa. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma religiosidade, ela tem uma fé que faz parte do cotidiano dela, que ajuda ela a minimizar e aceitar algumas questões. E aí isso faz com que ela, mesmo tendo os agentes estressores, ela consiga encontrar satisfação, realização, paz de espírito, ela consegue entender que a vida dela tem uma missão, e essa felicidade que ela encontra fora do trabalho vai fazer com que haja um equilíbrio nesse índice de adoecimento pelo trabalho. Interessante. O tratamento da síndrome, ele é feito principalmente com psicoterapia? Ele é feito com acompanhamento medicamentoso, aí precisa de um profissional médico, e acompanhamento psicoterapêutico. O psicoterapêutico tem a ver com a reabilitação do adoecimento, mas também com o estabelecimento de criação de novas estratégias para que ele não volte a adoecer. E o tratamento medicamentoso vai ter uma relação mais direta dependendo do nível de adoecimento e o tipo de adoecimento, né? Porque, como eu já falei, abre a porta para outras coisas e aí pode ser, por exemplo, que a pessoa precise tomar um antidepressivo também, quando ela está vivenciando esse processo de esgotamento, né? Porque, por exemplo, não adianta, a pessoa está em esgotamento, você manda ela sair de férias, ela não consegue descansar nas férias, ela não consegue curtir as férias, ela não volta restabelecida para o trabalho. Ela volta e ela a todo momento está olhando para o relógio, torcendo para que chegue o momento dela ir embora. Para finalizar, professor, é possível prevenir a doença? Sim, inclusive a minha pesquisa, na qual eu venho desenvolvendo um estudo relacionado ao estresse em psicólogos, o burnout em psicólogos, que vai acontecer aqui em Alagoas, que está acontecendo aqui em Alagoas, para a conclusão do mestrado, a ideia dela é estabelecer não só um indicativo de pessoas doentes, mas lançar ações
e uma cartilha orientativa que venha a minimizar e prevenir esse adoecimento. Então, por exemplo, durante o processo psicoterapêutico, antes da pessoa adoecer, a gente precisa criar estratégias para minimizar. Então, uma coisa que a gente trabalha sempre, né? Vamos pensar assim, a pessoa vem até o meu consultório porque ela está adoecendo muito por estresse e ela não quer chegar no esgotamento. Então, a gente vai fazer um levantamento da vida dela, tudo na vida dela, o que é legal e que traz prazer a ela e o que é agente estressor para ela. E ela vai, dentro disso que a gente conseguiu compreender, ela vai entender o que é que ela precisa aprender a lidar, o que é que ela pode eliminar daquele cotidiano de estresse e o que é que ela pode, de certa forma, resolver no sentido de, por exemplo, manter, mas ter uma ação que minimize. Então, por exemplo, ela tem um chefe que grita muito com ela. Quando esse chefe grita? Quando ela atrasa de entregar um relatório. Então, isso é um grande agente estressor. Aí a gente vai tentar que ela consiga organizar um planejamento para que isso não aconteça. Mas ela também pode criar uma estratégia de tentar trabalhar no outro setor, ou ela pode tentar criar uma estratégia de começar a deixar currículos em outras empresas. Aí vai ter caminhos que vão ser trilhados. Ela, por exemplo, tem outro agente estressor, que ela mora muito longe do trabalho, e ela pega um ônibus e ela fica muito cansada e tem muito pouco tempo para a qualidade de vida. E ela queria ter um pouco mais de tempo para fazer uma caminhada. Aí a gente vai estudar. Ela mora de aluguel? Quanto é o aluguel lá? Ela não encontra um aluguel perto do trabalho que compense, mesmo ela pagando um pouco mais, a 1h30 que ela passa de ônibus para ir e para voltar, essas 3 horas a mais na vida dela, iam trazer o que de qualidade de vida? Então, você vai, junto com o sujeito, criar estratégias para diminuir os agentes estressores ou minimizá-los ou eliminá-los, porque, por exemplo, um namorado ruim que não está acrescentando em nada pode ser um agente estressor eliminado. Mas um pai alcoolista que só tem você e ele dentro de casa não pode ser eliminado, mas eu posso aprender a lidar com o alcoolismo dele sem sofrer tanto. E eu preciso também criar ações que potencializem aquilo que me traz satisfação e prazer. Aí eu vou perguntar, o que é que você gosta de fazer que te faz muito bem? Eu gosto de dançar. Qual foi a última vez que você dançou? E aí a pessoa tem que embutir dentro do dia a dia dela mais momentos que tragam prazer para equilibrar esse adoecimento. Qual foi a última vez que você foi fazer uma caminhada na praia, sentou e tomou uma água de coco? Ao invés de estar no celular, no Facebook, no Instagram, ao invés de estar na frente da televisão, apenas lá sentado, recebendo conteúdo de entretenimento, né? Você fica no entretenimento e você não é protagonista da sua vida. Verdade. Então, assim, é um tratamento complexo, mas muito bonito, porque é um trabalho feito bem gradativo. Interessante. Professor Robson Menezes, muito obrigada pela atenção, pelas informações. Ok, eu que agradeço o espaço e me coloco à disposição para outros temas, do que vocês precisarem. É uma grande satisfação poder estar falando sobre esse tema. Ok. E o TH Entrevista fica por aqui. Até a próxima.